Voltamos a apresentar Justiça na Manhã. A importância do novo regime de indenização aos clubes que formam futuros jogadores de futebol. Um dos temas da conversa que o repórter Fábio Ruas teve com um especialista em direito desportivo. Vamos ouvir. Acaba de entrar em vigor a Lei 12.395 de 2011, que altera a Lei Pelé, a famosa lei que rege aí o desporto brasileiro, o futebol mais especificamente. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com o Dr. Martinho Neves Miranda, especialista em direito desportivo. Tudo bem, doutor Martinho? Olá, Fábio, tudo bem? Um abraço para você e para os amigos da Rádio Justiça. Tá certo, doutor. Quais são essas principais mudanças que foram realizadas aí na Lei Pelé? Bom, uma mudança muito importante feita pela Lei 12395 foi a de fortalecimento do clube formador, de dotar o clube formador de instrumentos de ser ressarcidos dos gastos que ele efetua na formação de novos atletas. No esporte você tem uma nuance diferente das demais profissões, em que o clube que forma o atleta ele efetua muitos gastos, né, na preparação desse profissional. O que acontece é que ele gasta muito dinheiro para formar esse atleta e não raro esse atleta, quando se destaca, ele sai desse clube e o clube acaba ficando a ver navios. Então a lei ela vem para fortalecer o clube formador para ser indenizado dos gastos e também para estimular que novos clubes formadores apareçam, porque se não houver esse estímulo, você acaba secando aí a fonte de surgimento dos talentos do futebol brasileiro, que é o clube no Brasil, né? A gente aí com mais de 10 anos da Lei Pelé, já deu para se chegar à conclusão que a extinção do passe prejudicou o clube formador? Olha, o problema não é a extinção do passe em si. O problema foi a má utilização do Instituto da Cláusula Penal que substituiu o passe. Por quê? A cláusula penal ela serviu também para indenizar o clube formador. O problema é a gestão do clube formador. O dirigente, por incompetência ou, por que não dizer, por má fé, ele acaba negociando o valor dessa cláusula penal com terceiros. Então ele faz um contrato submetido a uma condição suspensiva, se e quando o atleta vier a ser transferido, ele negocia esse valor com terceiros e o clube formador acaba não recebendo. Então o problema não é do instituto em si, o problema é do mau uso que é feito dele. A cláusula penal se prestava extremamente importante para indenizar o clube formador. Mas ela acabava também, às vezes, indenizando um terceiro, um quarto, um quinto clube. Exatamente. Virou quase que um título de crédito, Fábio. Vamos supor que eu sou dirigente de um clube, eu tenho uma dívida contigo, não tenho como te pagar, e falo, olha, Fábio, se você quiser, eu te dou aqui tantos % da cláusula penal. Esse garoto aqui está arrebentando, se ele for transferido para o exterior, desse contrato que for rescindido, eu vou te dar tantos % para você. Aí você, por exemplo, devia para o fulano. Você, então, fazia um contrato de cessão desse direito para fulano devia para o Beltrano. Daqui a pouco, esse crédito do clube foi parar já, estava parando quase lá no Japão. E aí o jogador, ele ficava numa situação em que ele não poderia escolher o clube, né? Isso no regime do passe tinha disso, porque o passe ele fazia com que o novo clube teria que efetuar um pagamento de uma quantia para o clube anterior. Então limitava também a liberdade de trabalho do atleta. E isso não podia. Nós não podíamos ter esse tipo de regime autoritário num Estado democrático, onde vigora aí o princípio da liberdade do exercício da profissão. Então, realmente não dava para você ter o regime do passe mais com a Constituição de 88, enfim, em pleno século XXI, em que o regime de trabalho prima pela liberdade dos profissionais. E o que mudou agora para fortalecer o clube formador? Bom, agora nós temos aí a fixação do mecanismo de solidariedade. É um instituto que foi copiado à imagem e semelhança da FIFA, em que por toda vez que houver uma transferência nacional de um atleta, de um clube para outro, todos os clubes que contribuíram na formação do jogador, ele vai ter um percentual dessa transferência. Isso é, então, um mecanismo de indenização. Também o clube formador
que satisfaça todos os requisitos, ou seja, que faça um contrato de formação, dote o atleta de assistência educacional, psicológica, médica, enfim, cumpra todos os requisitos para a formação efetiva do indivíduo enquanto ser humano, principalmente cidadão, não apenas como atleta. Ele recebe também uma indenização paralelamente ao mecanismo de solidariedade, se o atleta não quiser fazer o primeiro contrato de trabalho com o clube formador. Se ele faz a formação num clube e resolve se profissionalizar em outro, o clube formador também vai ter uma indenização pelos gastos efetuados nesse período comprovadamente efetuados. Me parece que essa é uma alternativa mais interessante, né, doutor? É uma alternativa que busca um equilíbrio, né, Fábio? Ao mesmo tempo em que preserva o clube formador, não impede o atleta de se movimentar, de se transferir para onde ele quiser. Mas o problema do passe é que o atleta ficava preso ao jogador depois do fim do contrato de trabalho. E agora, com esses mecanismos de indenização, agora com a fixação da cláusula indenizatória desportiva, o clube ele tem vários mecanismos de ser ressarcido pelos gastos e até ganhar um dinheirinho, por que não? A gente pode chegar à conclusão, então, que voltou a ser vantagem ser um clube formador? Olha, eu ainda não posso chegar a esse ponto, porque os gastos na formação do atleta são muito grandes. Às vezes você efetua gastos aí para formar 40, 50, 100 atletas para às vezes vingarem 1, 2, 3 ou 4 no máximo. E as exigências da lei, elas são muito pesadas. Eu acho que elas são incompatíveis com a estrutura que nós temos no futebol brasileiro. Se você for pegar lá as exigências que estão na Lei 12395, eu tenho dúvida se algum clube brasileiro tem condições de satisfazer todos os requisitos estabelecidos pela lei. Dá uns exemplos para a gente, doutor. Olha só, Fábio, você tem aí... ele tem que garantir, o clube tem que fornecer programas de treinamento com complementação educacional, tem que garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, alimentação, transporte, tem que manter alojamento totalmente equipado em matéria de alimentação, higiene e segurança, tem que custear o sistema de ensino do atleta, se ele não dispuser de escola vai ter que custear, e isso tudo é um gasto muito alto. Eu tenho muitas dúvidas se clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro vão ter condições de fazer isso, não me refiro nem aos demais. Quer dizer, o senhor defende que deveria ser essas exigências mais amenas? Eu acho que não adianta a gente criar aqui uma utopia de que estamos vivendo na Suíça, na Dinamarca, numa realidade que não é incompatível com isso. Se nós formos aplicar esses dispositivos ao pé da letra, nenhum clube vai se capacitar para clube formador, ou seja, não vai ter os benefícios da indenização, e aí o que acontece? Vai ser um desestímulo na mesma, quer dizer, o título vai sair pela culatra. Eu acho que aqui está se pretendendo criar um mundo ideal que, infelizmente, o Brasil, as estruturas não estão preparadas para tanto. Os clubes não recebem nenhum apoio governamental. Não temos uma estrutura empresarial sedimentada no desporto. Como é que você vai exigir tantos requisitos do clube formador? Eu acho que passou um pouquinho dos limites, né? Sim, agora um assunto, vamos abrir um pouquinho mais o assunto. Aquele clube que nas categorias de base cobram dos pais dos integrantes da categoria mensalidade e tudo, e depois querem aí se beneficiar e ganhar dinheiro com essa revelação. Há alguma previsão na lei Pelé, ou nessa agora que veio alterar a Lei Pelé, que faça com que isso seja evitado, ou que o pai ou o responsável possa recorrer numa situação dessa, doutor? Sim, Fábio. O parágrafo 2º do artigo 29 da Lei Pelé, com as mudanças da 12395, ele é claro no sentido de que o clube formador
ele só é considerado como tal se a formação for gratuita e às expensas da entidade de prática desportiva, ou seja, no caso de escolinha, do pagamento de mensalidade, esses treinos, dessas famosas peneiras que você tem que pagar uma taxa de inscrição, aí nada disso você vai inserir no conceito do clube formador. O clube formador, o clube que receber dinheiro para preparar o atleta, não é considerado pela lei como clube formador. Mas a gente tem uma situação hoje que isso acontece em praticamente 90%. Quer dizer, só os alunos, não digo nem os alunos, quer dizer, os futuros atletas, somente eles, se eles não têm condição de arcar e têm um destaque no treino, são bons de bola ali, né? Aí eles têm esse custeio. A regra que eu conheço é que cada um paga o seu. Eu quero ver como é que vai ser fiscalizado isso. Eu quero ver quem é que vai ter a capacidade, num país de dimensões continentais como o Brasil, aferir se o clube está recebendo ou não dinheiro dos alunos para formá-los. Por isso que eu te digo, Fábio, eu acho que esse artigo, assim, do ponto de vista do ideal, é o melhor dos mundos, mas é completamente incompatível com a realidade brasileira. Como é que você vai exigir que um clube do interior do Amazonas possa ser clube formador? Então, o que vai acontecer? Você está desestimulando que esses clubes pequenos possam fazer um trabalho de formação, talvez não seja o ideal, mas nas medidas de suas possibilidades, porque eles não vão ter ressarcimento nenhum. Então, para que eu vou ser clube formador? Então, você vai ter aí o fechamento de portas de várias associações esportivas. E isso, além de prejudicar, quer dizer, todo mundo que está dentro do futebol, pode prejudicar também a própria renovação da seleção brasileira, porque a gente vê os atletas que vão para a seleção, ou eles estão jogando na Europa, ou estão jogando ali no eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Mas eles são paraibanos, eles são baianos, né? Eles são acrianos, quer dizer, a gente tem atletas de todo o país, e isso pode prejudicar então o futuro da própria seleção brasileira, né, doutor? Claro. Você veja aí o Rogério Ceni, por exemplo. O Rogério Ceni veio do Mato Grosso, né? Que é tão intimamente ligado ao São Paulo, mas ele não é paulista, né? Ele começou lá num clube do Mato Grosso, não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. E aí você tem um desestímulo à formação de jovens, novos jogadores. Eu já percebo que isso está acontecendo. Essa escassez de talento na seleção brasileira já é um reflexo dessa entrada de empresários no mundo do futebol, dessa leva de jogadores para o exterior ainda muito jovens. O jogador não consegue nem ficar raiz no clube de origem, não tem nenhuma preparação física adequada. Na verdade, às vezes nem recebe a escola do futebol brasileiro. Não, recebe a escola do futebol brasileiro, é verdade. Ele começa a dar uns primeiros chutes e vai para a Europa. Não corre nem nas veias o sangue, o que temos no futebol brasileiro. Você observe que aconteceu um pouquinho disso com relação ao Messi, né, na Argentina. O Messi foi para a Espanha muito, muito jovem, quase um menino. E o Messi, se você observar bem, não canta nem o hino da Argentina, né, nos jogos. Né? E o rendimento dele na seleção da Argentina não é o mesmo, porque ele é quase que um espanhol, né? Ele não está ali, não está tendo aquela liga, né, com os outros jogadores da Argentina. Né? Ele não tem aquela liga, aquela identificação com o país, com a cultura. Isso dá problema, isso se reflete dentro do campo. O ritmo do argentino jogar é diferente do espanhol, é um ritmo mais de toque de bola, não tem... Isso tudo tem uma razão de ser. E eu tenho medo de que a gente enverede por esse caminho, né? A gente deixa de ser um país exportador para ser um país importador. Observa bem quantos jogadores da América do Sul nós estamos importando no futebol brasileiro. Quase todo o time que está disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão tem um jogador da América do Sul. Repara só. E olha que o Brasil não corre, por exemplo, o euro aqui no Brasil. Né? Aqui a gente ainda tem o real. Tem o real e essa lei está um pouco irreal, viu? Doutor, o senhor tem assim alguma sugestão? Como é que o senhor pensa que deveria ter sido alterada essa Lei Pelé? Olha, Fábio, eu acho... Bom, primeiro, esses requisitos para a constituição do clube formador acho que estão extremamente exagerados. Eu acho que você poderia estabelecer categorias de clube formador. Você pode ter o clube formador
classe A, que cumpra todos os requisitos ideais, que tem uma indenização maior, os clubes formadores menores que têm um retorno menor, mas algo mais compatível com a realidade brasileira. Como vai ser o clube de futebol que vai poder aí custear a educação dos jovens? Eles não têm dinheiro nem para pagar os próprios profissionais que trabalham nos clubes, nas próprias agremiações. Como é que eles vão desembolsar essa quantia? Quer dizer, muitas vezes o próprio município não dá essa educação para as crianças. Como é que você vai querer que o clube dê, Fábio? Como é que o clube lá no interior, lá do Pará, se não tem nem escola, você lembrou bem, como é que ele vai proporcionar essa escola se nem o poder público chega lá? É verdade. Agora, a solução, então, seria amenizar essas exigências, doutor? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa que seja palatável, que seja passível de ser atingido pelos clubes, né? Na formação desses talentos. Eu acho que a gente poderia fazer categorias de clube formador, né? E também estimular também o desporto universitário. No Brasil a gente não tem. Você vê, o Brasil consegue chegar nos Jogos Olímpicos aí quase sempre atrás de Cuba, né? Para mim é uma vergonha o tamanho, as dimensões do Brasil. Por quê? Porque o desporto em Cuba é um desporto calcado no desporto escolar. Os Estados Unidos são a potência que são por causa do desporto universitário. Pergunta para os americanos de onde é que nasceu o Michael Jordan, onde é que ele surgiu. Ele não surgiu no Flamengo de lá, ou nas categorias de base do Chicago Bulls. Não tem isso. Não, né? Ele veio da escola, da universidade. Né? Ele foi campeão olímpico em 84, por ser universitário. Quer dizer, naquela época não se permitia jogadores da NBA. O Michael Jordan é medalha de ouro porque era atleta universitário. Aqui no Brasil, qual é a universidade que tem esporte? Aqui no Brasil não seria o atleta universitário, mas o amador, né? Porque não tem atleta universitário. Então está tudo nas costas do clube. Então a gente também reclama muito do clube, mas aqui no Brasil, para você praticar esporte, para você aparecer no esporte, para você ser um atleta, você depende do clube para tudo. E o clube está sozinho nesse negócio. Quer dizer, você não tem a presença do Estado, a presença da universidade pública. A gente está tendo aí um começo, se você observar, no desporto militar. Quer dizer, parece que esses Jogos Mundiais Militares serviram para acender uma luzinha de que os militares eles podem dar essa contribuição, estão dando uma contribuição importante, né? Estão fazendo aquilo que a universidade não está fazendo, aquilo que o clube não pode fazer. As melhores instalações esportivas são as militares, né? Você vê que a seleção de vôlei treina lá, feminina, nas instalações militares, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que a participação do poder público é muito tímida, principalmente da universidade pública. Quer dizer, a gente tem então uma participação muito tímida tanto na educação quanto no esporte, né? Na educação no seu sentido lato, quer dizer, o que o esporte é um elemento integrante da educação. O esporte é a cultura, né? Esporte é cultura e você tem até o desporto e educação, está na Lei 9.615, expressamente fala do desporto e educação. E para você ter atletas jovens, formadores, quer dizer, o esporte de competição é praticado por jovens, onde? É na universidade, né? Basicamente, é ali que ele está começando a despontar, né? E aqui no Brasil a gente não tem uma política para isso. Doutor, a gente poderia... tem alguma outra alteração assim de relevância que a gente pode comentar aqui também na nossa entrevista? Tem sim, Fábio. Você tem aí a limitação ao trabalho dos agentes de jogadores, que acabaram aí invadindo aí o mundo do futebol, principalmente, e há uma limitação muito grande ao trabalho desses profissionais que alguns pouco escrupulosos estavam fazendo às vezes verdadeiros mercadores de seres humanos. Por exemplo, a lei foi alterada no artigo 27C, a Lei Pelé, para proibir o gerenciamento de carreira de jogadores com menos de 18 anos. Ou seja, é também uma forma de preservar o clube formador, porque o agente estava retirando o jogador do clube muito jovem. Então, impedindo que ele já tenha esse tipo de representante, entre aspas, é uma forma de fazer com que ele fique mais tempo no clube, né? Que ele possa passar mais tempo no clube e não tenha logo esse ataque de empresários. Quer dizer, o clube formador,
investindo no bom de bola e também custeando alguns pernas de pau. E vem o empresário e custeia só o bom de bola. Lá, nem custeia, aí é fácil, né? Quer dizer, explora o bom de bola. Quer dizer, aí é fácil, né? Aí é muito fácil, né? Quer dizer, você espera você cuidar de todo mundo, criar todo mundo, depois que começa a dar frutos, você só tira os frutos bons e deixa os ruins para o clube. Então, aí é para acabar, é para enterrar o clube. Pois é uma atividade predatória, né? Infelizmente isso está acontecendo muito. E o pior, Fábio, com a complacência dos dirigentes. Esse que é o grande problema. Quer dizer, os dirigentes concordam com isso. E acabam, alguns aí pouco também escrupulosos, acabam se beneficiando financeiramente disso. Parece que o dirigente não é mais torcedor, né? Eu acho até que não deveria ser. Eu acho que o dirigente ele tem que ser um profissional. Assim como já que o clube ele é uma verdadeira empresa, o legislador assim reconhece. Mas eu digo no sentido de preservar o clube. Né? Sim. Ele quer preservar o lado dele, não é verdade, clube, né? É verdade. Eu não conheço muitos que tenham tanta preocupação assim com o clube. Porque começa é um mal de raiz, quer dizer, você vai para o clube para trabalhar de graça. Para você ficar o dia inteiro se dedicando ao clube, qual é a sua fonte de recurso? Você fica o dia inteiro... Ele tem um salário, né? É evidente. Se ele não vai receber um salário pelo bem, ele vai receber uma remuneração pelo mal. Né? E aí é chamado de ladrão, é xingado, pois né? Quando o clube ali não está tendo os resultados. Pois é. Então, quer dizer, é tudo um problema estrutural. É um problema estrutural, é um problema de origem. Que vai refletindo em vários pontos. Dirigente não remunerado, brasileiro. Eu não posso... ou das duas uma, Fábio. Ou ele vai ser um dirigente ausente, porque ele vai ter que cuidar da sua empresa, dos seus negócios para poder sobreviver, ou ele vai ser um dirigente presente, mal intencionado, ou então... Ele é um dirigente muito bem realizado financeiramente, que não precisa nada disso e vai lá para o clube como se fosse fazer um trabalho voluntário. O que são poucos os casos, né? Mas essa mudança, ela teria que ser nos estatutos dos clubes ou na própria lei? Eu acho que a mudança tinha que ser na própria lei. Quer dizer, a lei ela teria que obrigar a constituição do clube em sociedade empresária. Não faz. Por força muito do lobby da famosa bancada da bola no Congresso. Quer dizer, então, fica aí várias dicas aqui do Dr. Martinho Neves Miranda, especialista em Direito Desportivo, que fez uma análise e também uma crítica a alguns pontos das alterações da Lei Pelé, que foram instituídas pela Lei 12395 de 2011, trazendo aí mudanças na Lei Pelé. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio Justiça, doutor Martinho. Obrigado, Fábio. Um abraço para você e para os amigos da Rádio Justiça.